graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Boa noite a todos. Também quero saudar os nossos irmãos que encontram nos seus lares, cultuando ao Senhor. É uma alegria nesta noite poder transmitir, a palavra do Senhor para a sua igreja, aquilo que Ele colocou no meu coração. E eu quero convidar a igreja do Senhor para abrir sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, no seu capítulo de número 1. Vamos ler do capítulo 1, no seu versículo 1 ao versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos deles iam às casas uns dos outros e fazia banquete, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é esse motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, engrandecemos teu santo nome, por tua palavra, a qual já foi falada aqui nesta noite. Peço a ti, Pai, em nome de Jesus, nesta noite, que o Senhor venha aquietar nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor deseja falar nesta noite para as nossas vidas. Por isso eu te peço em nome de Jesus, fala conosco, fala, Senhor, com a tua igreja. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus também, que o Senhor possa aquietar meu coração, eu possa ouvir a tua palavra, aquilo que o Senhor já depositou no meu coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. O tema para essa meditação, esta noite, a qual o Senhor lhe propôs, colocou no meu coração, é o servo aprovado. O servo aprovado. E será que nós
já fomos aprovados pelo Senhor? Ou nós estamos sendo ainda provados pelas tribulações, pelas dificuldades a qual o Senhor nos coloca para saber o que está realmente em nossos corações? Mas eu creio que aqui tem servo que já foi aprovado pelo Senhor e tem servo que ainda estão sendo provado pelo Senhor. Então o tema para que nós viemos ficar ligado nele é o servo aprovado. Essa é a história de Jó, como todos nós a conhecemos. Nós sabemos que Jó teve o seu auge. Do auge veio a miséria. E da miséria veio a restituição da parte do Senhor. A Bíblia o destaca, o qualifica como, primeiro ponto, Jó ele era servo. Segundo ponto que a Bíblia o qualifica, o destaca, é que ele era íntegro. Terceiro ponto é que a Bíblia o destaca que ele era um homem reto. E quarto ponto, Jó, ele era temente a Deus e que se desviava do mal. Qualidade perfeita para um servo aprovado. E é isso que o Senhor deseja ver em mim e em você. Essas qualidades. Primeiro, servo, personalidade, postura. Em segundo, o que o Senhor deseja ver em mim e você é integridade, sermos cristão íntegro, né? Que cumpre com as suas obrigações, que cumpre com aquilo que o Senhor depositou, que confiou para nós. O que o Senhor deseja também ver em mim e você como aprovado é retidão, sendo servo reto, que tem seu olhar convicto no alto, que tem sua fé firmada naquele que tudo pode realizar. E o que o Senhor deseja também ver no servo aprovado é o temor a Ele. Temor esse que nos faz desviar do mal. Assim como Jó, ele se desviava. Mas para isso o servo precisa ser provado. Tiago, no seu capítulo de número 1, no versículo 2, Tiago ele diz assim: meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Versículo 4 de Tiago, capítulo 1. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. Versículo de número 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então todos nós já passou, ou ainda está passando, ou vai passar, para que nós venhamos ser aprovado como um varão perfeito que maneja bem a palavra da verdade, a palavra do Senhor. Mas para isso o Senhor, Ele deseja ver em nós essa
integridade, saber o que está no nosso coração. Porque nós sabemos que Jó, ele tinha bens. Jó era bem sucedido. E entra na história Satanás para o acusar. Mas iremos ver aquilo que o Senhor deseja falar conosco um pouco à frente. Então, o temor de Jó, a confiança de Jó, a retidão de Jó não estava depositada naquilo que ele tinha, mas sim no que Deus é, naquilo que o Senhor é para ele. Assim tem que ser também a minha e a sua vida. Não depositar naquilo que nós temos, porque um servo aprovado, o seu caráter está depositado no Senhor. Porque um servo aprovado, se faltar algo na sua vida, na sua casa, no seu lar, ele sabe em quem confiar, ele sabe em quem crer. Ele não se rebela, ele não se lança contra Deus, mas sim ele confia no Senhor. E eu lhe pergunto, aonde está a sua integridade? Em quem está depositada a sua confiança? Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 6 ao 12. É esse ponto que o Senhor deseja falar com os seus servos. No versículo 6 ao versículo 12, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar com a sua igreja e com os servos que já foram aprovados, a qual o Senhor confiou todo o mistério que estava oculto aos nossos olhos. Versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também entre eles Satanás. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é o homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é esse motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui começa a aprovação, a prova para a aprovação do servo do Senhor, Jó. Porque no versículo de número 7, o Senhor lhe lança uma interrogação para Satanás. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. No versículo 8, o Senhor lança mais uma interrogação para Satanás, porque nós lembramos que Satanás veio para trazer acusação. Ele estava se apresentando quando os filhos do Senhor iam se apresentar
a ele. Então veio Satanás, mas antes que Satanás viesse trazer acusação contra Jó, o Senhor lança interrogações para Satanás. Então no versículo 8, o Senhor também lança mais uma interrogação. Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Eu fico a olhar essa cena de Satanás, a pensar sobre essas interrogações. E tem algo que o Senhor veio a lembrar a Satanás, quem ele era antes do começo da terra. Viste o meu servo Jó, Satanás, ele é homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Satanás, opa, servo, eu conheço essa palavra, servo, porque Satanás sabia que um dia ele já foi servo do Deus Altíssimo. E quem relata esse mistério é Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 20. Ezequiel, capítulo de número 28, seu versículo 12. Satanás, ele também já foi servo do Deus Altíssimo. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 19. Ezequiel diz assim: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamento era feito de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era o querubim da guarda, que foi ungido, eu estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu lhe expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura e se corrompeu na sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, versículo 18, pela injustiça do seu comércio, você profanou o seu santuário. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu reduzi a cinza sobre a terra aos olhos de todos os que o contemplam. Todos que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Este era o servo do Senhor que não foi aprovado, porque no seu coração se achou iniquidade. Ele se ensoberbeceu por causa da sua formosura, mas foi lançado porque ele desejou
o trono do Deus Altíssimo. Olhamos, prestemos atenção na característica deste servo, que é orgulhoso. Então o Senhor, ele sonda o coração de um servo para o provar. E eu lhe pergunto, eu e você, nós já fomos aprovados pelo Senhor? Se ainda não, o porquê nós ainda não fomos aprovados pelo Senhor? Mas Satanás, ele sempre tem um argumento. Sempre Satanás, ele vem com uma desculpa. No versículo 9, Satanás, ele responde: será que é esse motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade, versículo 10, não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra, mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti, na tua face. O que Satanás está dizendo é: tira tudo o que ele tem, para ver se ele não se lança, não se rebela contra ti, assim como eu fiz um dia quando você, Senhor, tirou de mim a minha formosura, a minha sabedoria. Quando tiraste de mim, eu te rebelei na tua face. Então, tira isso dele para ver se não acontece a mesma coisa que aconteceu comigo. Mas a graça, a misericórdia é que Jó, ele é diferente. Jó, ele é diferente do acusador. Nós precisamos, como igreja, ser diferente. Nós precisamos, como igreja, ser aprovado, ouvir para aprender e não se rebeliar contra as disciplinas, porque muitas das vezes nós ensoberbecemos e queremos que tudo seja conforme as nossas vontades, e quando não é contra as nossas vontades, nós saímos e procuramos lugares que nos aceite conforme as nossas vontades. É a imagem de Satanás que só rodeia a terra e passeia por ela. É servo reprovado do Senhor. Mas o Senhor deseja falar comigo e com você nesta noite, é que Ele deseja ver a nossa integridade, a nossa retidão em submissão às provações, às provas, para que nós venhamos ser qualificados nas tempestades da vida. Porque um servo aprovado, ele tem que aprender com as tribulações, ele tem que aprender com as provações, porque quando o servo ele é aprovado, ele tem a capacidade de pronunciar, falar que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda provê. Mas na casa do servo está faltando o alimento. Mas o servo aprovado diz que o Senhor ainda é o mesmo, que o Senhor ainda é o Deus da provisão. O servo aprovado, ele diz: o Senhor ainda cura, o Senhor é o Deus de milagre. Mas na casa do servo tem um que precisa de um milagre, mas o servo, ele confia no Senhor, porque a sua esperança, a sua visão não está aqui nessa terra, mas sim aquilo que o aguarda, porque o servo, ele já foi provado pelo Senhor.
Então o servo ele não se ensoberbece. Quando falta o servo, ele adora ao Senhor e não se lança contra aquele que tudo pode fazer. Então Satanás ele toca nas coisas de Jó. E notícia por cima de notícia correndo para Jó. Olha, os seus gados foram embora, estão destruídos, a sua família, os seus filhos morreram, estão destruídos. Jó, você perdeu tudo. Agora a expectativa de Satanás é: ele será como eu. Ele agora vai se lançar contra aquele que o chama e o enxerga como servo, como reto, como íntegro, como um temente a Deus. Ele vai se lançar contra o seu Senhor. Mas o coração do servo aprovado é totalmente diferente da expectativa de Satanás. Quando a notícia vem para Satanás, Jó, aprovado pelo Senhor, com seu caráter, integridade, personalidade, ele diz no versículo 20, do capítulo de número 1: Então Jó levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor Deus, e o Senhor tomou, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo isso, Jó teve o caráter de Cristo e não a imagem de Satanás, que era servo, mas se tornou orgulhoso. E Deus ele não trabalha com os orgulhosos. Deus não trabalha com o soberbo, porque a graça é dele, a misericórdia vem dele, tudo é dele e volta para ele. Nós não somos como represa, nós somos como o rio. Nós recebemos do Senhor e não se orgulha com aquilo que nós recebemos, mas se nós transmite, nós passa para que os servos do Senhor que estão na aprovação possa ser aprovado, porque somos um corpo que recebemos do Senhor a graça e a misericórdia dele. Então, sejamos servos aprovados com o caráter de Cristo, sabendo que o Senhor ele é galardoador para quem o busca e o teme, porque a nossa esperança não está nas coisas ou em busca de coisa, mas sim no Senhor Jesus. Porque se Ele der, Ele continua sendo o mesmo. Se Ele não der, Ele também continua sendo o mesmo. Ele é Senhor. Amém? Que o Senhor fale mais aos nossos corações. Pastor Tess. Vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos por tua palavra nesta noite, por tudo que aqui já foi feito. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem sido bom para conosco, Pai. O Senhor tem provado os seus servos através dos louvores, Pai, através da ministração da tua palavra, da direção e tudo que é feito para o engrandecimento da tua obra, Pai. Que nossos corações e nossos pensamentos estejam somente no Senhor, em quem
Tu és, não naquilo que nós temos ou queremos ainda conquistar, que a nossa esperança e a nossa confiança não esteja nessas coisas, Pai, porque o nosso coração não quer se orgulhar nem soberbecer, mas sim temer ao Senhor, que os nossos corações venham estar desejosos de ser esse servo aprovado, a qual quando Satanás vem para nos acusar, o Senhor vem com uma interrogação, dizendo: viste o meu servo, homem íntegro, reto, temente a mim, que se desvia do mal. Ó Senhor, ele vem para nos acusar, mas o Senhor é o nosso advogado, Pai, que vem para nos defender. Por isso nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos o teu santo nome, porque transformaste nossos corações em corações de humildade. Assim que nós viemos, Pai, também pronunciar como João Batista, que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir, Pai, porque servo ouve, servo obedece e se prostra diante do Senhor, Pai. Por isso que o Senhor possa aqui nesta noite achar corações, Pai, de servo, não corações como o coração de Satanás, soberbo, orgulhoso, por aquilo que o Senhor tinha dado, Pai. Ó Senhor, mas o Senhor dá, o Senhor também toma, Pai, porque Tu és o Senhor. E que assim nós possamos ter essa imagem de Cristo Jesus, coração e caráter maduro, em nome de Jesus, amém.